O gol pelo mundo. Olá para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Ramos e está no ar mais um O Gol pelo Mundo, o podcast do site O Gol sobre o futebol internacional. Comigo neste programa, Caio Fiuza, Paulo Mangerotti, Rian Gomes e Rodrigo Debrum. E a gente vai comentar nele tudo o que rolou no final de semana, principalmente na Bundesliga. Sim, a Bundesliga está de volta e com um convidado especial, o João Vitor, que é atacante do Wolfsburg. Vamos logo para o nosso primeiro quadro, que é O que rola por aí? E no que rola por aí, eu quero colocar aqui na mesa o primeiro grande destaque do programa dessa semana, que é a Bundesliga. Sim, a Bundesliga voltou no final de semana, não teve torcida, apenas a torcida fictícia em alguns estádios, né, que colocaram lá placas de torcedores e tal, mas teve futebol, teve bola rolando e teve muito gol. E teve também muita vitória de visitante, né? A rodada 26 da Bundesliga retornou no final de semana e eu queria colocar aqui na mesa talvez a grande atuação, né, da rodada. Queria colocar em debate aqui a vitória do Borussia Dortmund, né? Enfiou aí um placar elástico aí 4-0 em cima do Schalke 04 no clássico do Vale do Ruhr, né? E para mim foi a grande atuação da rodada essa do Borussia Dortmund. Queria saber o que vocês têm a destacar, além de mais um gol do Haaland, né? Que a Bundesliga voltou com o gol do Haaland e voltou também com uma grande atuação do Julian Brandt. Caio Fiuza, queria trazer você aqui para a roda para falar sobre essa goleada do Borussia Dortmund sobre o Schalke 04. Com certeza, no sábado você estava acompanhando essa partida, né, Caio? Sim, com certeza, Carlos. Olá para você, para os amigos aqui do debate e também os ouvintes de Jogou pelo Mundo. Eu acho que o que mais impressionou nesse jogo foi o domínio do Dortmund sobre o Schalke 04. Em nenhum momento o Schalke ameaçou. O primeiro tempo foi todo do Borussia Dortmund. Acho que o Schalke, se deu 2 chutes a gol, foi muito. No segundo tempo até começou a esboçar uma reação, mas o terceiro gol do Dortmund saiu logo no início do segundo tempo, então já deu aquela esfriada. É o maior clássico, né, da Alemanha, mas não foi isso que a gente viu em campo. Foi um jogo de um time só e o Borussia Dortmund ganhou até com muita facilidade. O que me chamou a atenção foi que com o 4-0 no placar e agora com a nova regra, né, de 5 substituições, o Lucien Favre até demorou um pouco para mexer no time. Ele fez ao todo 4 substituições, né, durante a partida, mas a primeira dele só foi depois dos 20 minutos do segundo tempo, então deixou bastante, né, seus jogadores em campo. E a primeira substituição foi a entrada do Leonardo Balerdi, um jogador argentino bastante promissor, que fez apenas seu terceiro jogo pelo Borussia Dortmund. E Caio, queria colocar também o Paulo, Rian, Rodrigo na roda também, trazendo aqui para debate uma situação, né? A gente viu aí na semana anterior, né, o primeiro campeonato a voltar aí depois dessa pandemia, que foi a K-League na Coreia, né? E aí nós acompanhamos aí o jogo do Jeonbuk, enfim, a estreia, né, da K-League. Só que a K-League é um campeonato que a gente não está tão habituado a ver. A Bundesliga, sim. E aí na Bundesliga a gente vai poder analisar mais aprofundadamente como que de fato os times vão voltar a jogar depois dessa a pandemia, que ainda não acabou, mas depois dessa longa parada aí por conta da pandemia, né? Talvez o período de mais tempo sem bola rolando aí para muita gente. E nesse jogo do Borussia Dortmund com o Schalke 04, algumas coisas me chamaram a atenção, né? Além do ambiente do estádio, obviamente, sem público, sem torcida, né? E sem aquela vibração, a Bundesliga é o campeonato aí com a maior média de públicos, né? O próprio João Vitor pode falar pra gente daqui a pouco como é que foi jogar em um estádio sem torcedores, mas a intensidade do jogo é outra, né? Em alguns momentos pareceu, de repente, um jogo de pré-temporada, assim, e em muitos momentos eu vi, principalmente a defesa do Schalke 04, totalmente descompactada, né? Principalmente o Schalke jogou com uma linha de 3 zagueiros, né? E as linhas ali entre os zagueiros e os alas tinham um buraco muito grande que o Borussia Dortmund conseguia aproveitar com muita facilidade. A gente sabe que a Bundesliga é uma liga de transição rápida, de ataques e contra-ataques velozes demais, mas a intensidade eu acho que voltou um pouquinho abaixo. Queria saber o que vocês acham desse retorno da Bundesliga e essa intensidade de jogo que talvez não tenha sido tão forte como a gente está acostumado a ver, e talvez a gente até não esperava que fosse tão forte como a gente está acostumado a ver, né? Carlos Ramos, é o Rodrigo, tudo bem?
Fala comigo, Rodrigo. Uma boa tarde aí para os nossos ouvintes, para vocês todos. O que me impressionou muito foi a passagem dos dois alas do Borussia, né? O Guerreiro e o Hakimi. O Hakimi voou ali pelo lado direito em vários momentos. O Schalke não conseguia acompanhar. Uhum. Em alguns momentos ele até saía atrás da jogada e ainda chegava na frente dos jogadores do Schalke. Eu não sei dizer se o Borussia que estava mais bem preparado fisicamente ou se o Schalke a preparação foi mal feita, enfim. Porque teve uma diferença bem grande mesmo de desempenho físico entre uma equipe e a outra. Desse jogo que eu posso dizer isso é o que mais me chamou a atenção, a disparidade mesmo entre um time e o outro. Olá, amigos. Paulo Mangerotti aqui, e eu estou de acordo com o Rodrigo, era até isso mesmo que eu ia comentar, né? O resultado elástico que o Borussia conseguiu construir, claro que além da qualidade, né, o Borussia é um time melhor que o Schalke, independente da condição de estar voltando agora, dessa quarentena ou não, mas o que chamou a atenção, eu acho que ajudou a construir o placar elástico, além da qualidade, foi muito a questão física, né, que ficou evidente no jogo. Só voltando um pouco atrás, o Caio falou, né, que o clássico entre Borussia e Schalke é o maior clássico da Alemanha. No final de semana a gente até divulgou os números sobre isso para o nosso ouvinte ter um pouquinho da ideia do equilíbrio desse clássico, né? Com a vitória do final de semana, o Borussia agora tem 34 vitórias em Bundesligas contra o Schalke, e o Schalke tem 32, e são 30 empates, né? Então, assim, é um confronto extremamente equilibrado. O Schalke poderia aí ter até igualado o número de vitórias nesse final de semana. E normalmente o que se vê no clássico, né, do Vale do Ruhr são jogos equilibrados, e dessa vez não foi bem isso, muito por conta do vigor físico, penso eu. Pode Fala falar. aí. Então, o que me chama a atenção, realmente, falando sobre a questão física dos atletas, né? Um dado curioso é que nos primeiros 6 jogos, na verdade, tivemos 8 lesões relatadas entre atletas. Então, isso mostra que ainda há problemas em relação à parte física dos jogadores, é claro. Essa transição vai ser assim mesmo, esse tipo de dificuldade da parte física vai acontecer. Inclusive, teve um caso curioso desse próprio jogo do Borussia Dortmund. O Giovanni Reina, que é um jogador norte-americano, ele acabou se machucando no próprio aquecimento e aí foi vetado do jogo. Acho que esse tipo de situação vai aparecer nesses primeiros momentos. Então, vale destacar que, além da questão tática, técnica e de intensidade dos atletas, tem a parte física também, que vai incomodar bastante nesse início. Outro jogador que machucou nesse mesmo jogo foi o Todibo, né, o francês defensor do Schalke. Só pegando um pouco esse gancho de lesão, a gente comentou já bastante aí do domínio do Borussia Dortmund, só para lembrar também que o Dortmund jogou sem 3 dos principais jogadores, né? O Jadon Sancho começou no banco, o Marco Reus está machucado e o Witsel também. Mesmo sem essas 3 peças importantes, né? O Sancho é o artilheiro do time e líder de assistências, né, da equipe. O Witsel acredito que seja o principal jogador do meio-campo. E o Reus é o grande ídolo da torcida, o capitão do time também. Então, foram 3 desfalques importantes e mesmo assim o Dortmund foi bem superior. O Sancho entrou no segundo tempo, né? Isso. Entrou já na reta final do jogo. E só para passar limpo aí um pouco mais, essa primeira rodada da Bundesliga, né, tava todo mundo com saudade de ver futebol de qualidade. A gente viu um pouquinho diferente, né? Talvez esse novo normal que a gente vai ver aí daqui para frente. E teve um jogo interessante também, né? Que é também de uma equipe que briga ali nas primeiras posições da tabela, talvez não tão perto do Bayern de Munique assim, mas está brigando para encostar, que é o Borussia Mönchengladbach, que jogou em Frankfurt contra o Eintracht Frankfurt e venceu por 3-1 com 2 gols em menos de 10 minutos. Aí o Plea e o Thuram marcaram 2-0 para o Mönchengladbach e um gol de pênalti também do argelino Benacebay, fez o terceiro gol aí do Mönchengladbach, que venceu por 3-1. Frankfurt também um jogo interessante, um jogo animado, que teve um domínio completo do Mönchengladbach, e também essa questão da intensidade do jogo pesou muito nessa partida. O Frankfurt entrou um pouquinho abaixo aí, e o Mönchengladbach conseguiu uma vitória interessante aí para seguir aí na parte de cima da tabela da Bundesliga. E um jogo que eu acho que vocês querem comentar também bastante, né, é o jogo do líder do campeonato, né, o Bayern de Munique, e para mim, pelo menos dos jogos que eu vi, foi o jogo mais chato, assim, o jogo do Bayern de Munique contra o União Berlim. O União Berlim começou até bem, com um toque de bola interessante, mas depois o Bayern de Munique dominou e fez 2-0 numa vitória que manteve a equipe de Munique na ponta
ponta da tabela. O que vocês têm a dizer sobre esse jogo do Bayern de Munique? Eu conferi esse jogo também do Bayern de Munique. O Bayern teve o controle da posse de bola na maior parte do tempo, como era de se esperar, mas não sei se pela falta de ritmo não foi assim tão incisivo durante o jogo. O Lewandowski deixou o dele, como sempre, né? Dessa vez de pênalti, chegou a 40 gols na temporada. A gente até escreveu um texto sobre isso, que é o 5º ano consecutivo que ele faz pelo menos 40 gols. E foi isso. Depois eles fizeram o gol na cobrança de escanteio com o Pavard e não... Assim, o Bayern controlou o jogo, não precisou forçar muito. Deu sono, né, Rodrigo, pra falar a verdade? Deu até um soninho esse jogo. O Miller até jogou bem ali pela ponta direita, fez umas jogadas interessantes, mas assim, nada demais. O Bayern fez o que se esperava dele e nada além disso. Só um comentário aí sobre esse jogo, né? Que é uma pena que tenha acontecido, né, nesse momento, porque seria a primeira vez que o Union Berlin receberia o Bayern de Munique na sua casa, né? Porque o Union Berlin está estreando aí na Bundesliga e é o menor clube, podemos dizer assim, né, do campeonato, tem uma torcida muito apaixonada, então fica só esse ponto, digamos, negativo, né, de ser nesse momento, que seria muito bonito ver o Bayern de Munique jogar contra aquela torcida, como foi o caso até do Borussia Dortmund, que visitou o Union Berlin e acabou perdendo. E um detalhe também sobre a escalação, né, do Union Berlin, que apesar de ser um time pequeno, mas é bastante competitivo até, e tem feito uma campanha boa ali de meio de tabela na competição, o Union Berlin poupou alguns jogadores, já pensando no confronto da semana que vem, dessa semana, né, no final dessa semana, contra o Hertha, né, que é o clássico da cidade. E um dos jogadores poupados foi o Sebastian Andersson, um atacante sueco que é o artilheiro do time no campeonato com 11 gols. Então acredito que isso daí possa ter influenciado diretamente no desempenho da equipe, que fez até um jogo parelho, muito mais baseado também pela falta assim, de intensidade do Bayern. Desculpa puxar aqui, não sei se mais alguém tinha alguma coisa para comentar sobre esse jogo do Bayern, mas eu gostaria de falar sobre o RB Leipzig, né? O RB Leipzig que empatou, né? Não dá para falar aí que é uma sequência de empates, uma sequência ruim. O time vem de 3 empates, mas teve essa paralisação. E isso acabou afastando o Leipzig da briga pela liderança, né? Antes de ter esses 3 empates consecutivos, o Leipzig estava a 1 ponto apenas do Bayern de Munique. Agora perdeu bastante fôlego na briga pela liderança e eu acredito que a gente pode até dizer que talvez nem retome, né, essa briga. Tá a 7 pontos de distância do Bayern de Munique. O campeonato alemão a gente sabe que é muito difícil de reduzir essa margem agora, porque dificilmente o Bayern vai perder 6 pontos nesse momento e o Leipzig, para ele, eu acho que agora ficou bem difícil a briga pela liderança, né? O Borussia, que ainda talvez está aí a 4 pontos do Bayern, sonha ainda com o título, mas a briga agora provavelmente vai ficar polarizada apenas entre os dois mesmo. Verdade, e só para encerrar, arrematar por enquanto a Bundesliga, daqui a pouco a gente volta com a Bundesliga no quadro Brasileiros pelo Mundo, também na entrevista com o João Victor, que joga no Wolfsburg, que venceu na rodada, inclusive, né, para falar sobre esse jogo do Leipzig. Leipzig perdeu uma quantidade de gol incrível e poderia sim ter vencido o jogo, mas o aproveitamento ofensivo da equipe foi péssimo e acabou com esse tropeço, esse empate aí. E agora eu quero trazer aqui outro tema para a mesa, né, sobre o campeonato belga. O Bruges foi considerado o campeão belga, ele que tinha 70 pontos aí na temporada, 15 a mais que o Gent, que é o vice-líder, né, e eu queria abrir o tema aqui para vocês com a declaração do Mignolet, né, goleiro famoso aí belga, que foi campeão pelo Bruges. Ele falou o seguinte, abre aspas para o Mignolet: nós soubemos do título por uma mensagem de texto. Você não pode fazer muita coisa também. Tomei uma taça de champanhe com minha família e foi isso, basicamente. O Mignolet que disse que queria, né, celebrar o título, obviamente seria melhor celebrar o título com a torcida, porém com essa questão aí do coronavírus, o Bruges não pôde celebrar o título com a torcida, mas foi declarado campeão belga. Eu tenho certeza que o Caio tem muito a comentar pra gente sobre esse título aí do Clube Bruges, né, Caio? O Clube Bruges, como você até citou, Carlos, abriu uma grande vantagem em relação ao Gent, 15 pontos, mas para mim o que mais chama a atenção não é só o bom desempenho do Clube Bruges, não. A gente se acostumou a ver o Anderlecht ganhando muitos campeonatos belgas nos últimos anos, revelando também bons jogadores, né? Até mesmo uma espécie de base para a seleção belga, mas dos 16 clubes, né, da primeira divisão do campeonato belga, o Anderlecht é só o 7º colocado. O regulamento do campeonato belga são 30 rodadas, né, e aí passa para a segunda fase, que são os playoffs,
disputado por 6 equipes. Então hoje o Anderlecht nem estaria nessa disputa. Com isso, com o fim do campeonato belga, o Clube Bruges e o Gent são as 2 equipes classificadas para a Liga dos Campeões. E o Anderlecht só ganhou um campeonato belga nos últimos 6 disputados. E só para arrematar 2 situações sobre o campeonato belga, né? Um dos destaques desse Clube Bruges na temporada foi o Denis, atacante, né, nigeriano. Eu lembro do Denis, que foi um verdadeiro pimentinha na Liga dos Campeões contra o Real Madrid e marcou também na Liga Europa contra o Manchester United. Ele que foi aí um dos grandes destaques do Clube Bruges na temporada, ele marcou 9 gols ao longo de 33 jogos. E queria colocar na mesa também talvez o grande destaque aí do campeonato belga, né, dessa temporada que não foi finalizada, mas já tem campeão, que é o canadense Jonathan David, né, que ele que tem 20 anos apenas e foi o grande artilheiro da competição. Ele marcou aí 18 gols no campeonato belga, foi considerado o artilheiro do campeonato belga, 18 gols em 27 partidas. E no total, ele tem um número de gols muito interessante, ele fez 23 gols em 40 partidas, a melhor temporada da carreira do Davi, que tem apenas 20 anos, e na temporada passada já havia marcado 14 gols, né? Ele que é um jogador muito interessante, canadense, centroavante, que já atuou 12 vezes pela seleção canadense e marcou 11 gols. Alguém tem alguma coisa mais a declarar sobre o nosso campeonato belga? Não, só falando sobre o Jonathan David, né? Ele teve um nome especulado já no Barcelona, Porto, Bayern de Munique, PSV, Arsenal. E ele, como você estava falando dos números, né, de gols dele, ele tem uma média de mais de meio gol por partida, né? São 95 jogos disputados e 48 gols, né? Números muito bons, e é um nome interessante aí que muito provavelmente vai pintar aí em algum clube maior, em um cenário maior, fora do futebol belga em pouco tempo, né? Até porque o futebol belga a gente está acostumado que revele, né, atacantes para outros campeonatos maiores, desde o Lukaku até o Wesley, né, que saiu para a Premier League, o brasileiro Wesley, né? É um campeonato onde os atacantes costumam se destacar bastante. E dito isso, o que o Paulo falou, o Caio, antes de você arrematar aí, o Rian, já que o Davi, ele pode ir para um campeonato maior, para um clube maior de mais tradição, cairia bem no Vasco, né, Rian? Ah, sim, sem dúvida alguma. Ainda mais o Vasco que vive uma fase não muito Davi boa. ou Ribamar, Rian? Ah, aí você mexe com o meu coração. Aí eu vou ter que pensar. No fim do podcast eu respondo essa pergunta. Caio, arremata. Só 2 coisas aí sobre esse assunto. Primeiro, do campeonato belga, né? Tem aquela negociação para fazer a fusão com o campeonato holandês que já foi encerrado sem campeão, e a previsão é de que essa união acabe sendo em 2025, já que o campeonato belga tem os direitos de TV negociados. E aí, basicamente, o campeonato seria formado por 18 equipes, 10 da Holanda e 8 da Bélgica, só para lembrar o ouvinte de Gol que tem essa negociação em curso aí. E outra coisa, até para a gente ficar prestando atenção nos próximos anos, é essa safra de bons jogadores vindo da América do Norte, né? Tem o David, o canadense, o Alphonso Davies, o Pulisic, o Reina, o Sargent, que é do Werder Bremen. Canadá e Estados Unidos estão começando a revelar bons jogadores. Não acredito que formem grandes seleções, mas talvez coloque esses jogadores em grandes clubes no cenário europeu. Sou um fanzaço aí do Davies do Bayern de Munique. Realmente é um jogador espetacular. Que não fez nenhuma grande estreia assim na Bundesliga, mas é um jogador espetacular, com uma potência incrível. Bom, vamos passar então aí para o nosso próximo quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. E no Brasileiros pelo Mundo, a gente vai primeiro para a Coreia, rapaz, porque na Coreia sempre tem gol brasileiro, agora toda rodada tem gol brasileiro, né? E eu quero começar com quem jogou primeiro, o brasileiro que fez gol primeiro, né? Que foi no jogo entre o Busan Park e o Jeonbuk. O Jeonbuk Motors, o atual campeão aí coreano, conseguiu a segunda vitória no Campeonato Coreano, mais uma vez com um gol nos acréscimos, né? Venceu aí o Busan Park do brasileiro Rômulo, né? Ele é um meia, veste a camisa 10 do Busan Park, jogou no Bahia e é o principal jogador aí do Busan Park com a camisa 10. Entrou no decorrer da partida, marcou um gol de pênalti, quase fez um gol olímpico, mas não conseguiu evitar a derrota aí do Busan Park para o Jeonbuk Motors 2-1. O gol da vitória do Jeonbuk foi marcado já aos 48 minutos do segundo tempo pelo sul-africano Lars. O segundo nome dele aqui eu não vou falar porque não tenho maturidade para falar o segundo nome dele. Mas foi mais uma vitória do Jeonbuk em cima do Busan Park. O Jeonbuk que segue 100% no campeonato coreano. Teve gol brasileiro também do Edgar, né?
marcou aí no empate. O Edgar é um atacante brasileiro que já está há algum tempo aí no futebol coreano. Ele marcou para o Daegu, que empatou com o Pohang Steelers 1-1. E teve mais 2 gols do Júnior Negão. O Júnior Negão é o grande artilheiro do campeonato coreano. Ele já tem 4 gols, marcou mais 2 vezes. O San Hyundai venceu sua partida também 100% no campeonato coreano. Venceu por 3-2 o Suwon Blue Wings. O Suwon Blue Wings, que havia perdido na rodada para o Jeonbuk Motors por 2-1. É muita cultura, é muita coisa de Coreia. E o que vocês têm a declarar sobre essa rodada aí? Mais uma rodada do campeonato coreano, que tem aí o Jeonbuk Motors e o San Hyundai com 6 pontos, dividindo a liderança. São os grandes favoritos, né? As equipes que lutaram até o fim na última temporada pelo título do campeonato coreano. Vale destacar que a equipe do Busan, né, o famoso Busão, tá na primeira divisão, conseguiu o acesso. Grande destaque para o Romulo, realmente. Apesar de ter começado no banco, ele ainda está em fase de aprimoramento físico e conseguiu fazer o gol, como você disse, quase marcou outro gol também. É um jogador de bastante destaque por lá. Mas realmente a briga, mais uma vez, mais uma temporada, vai estar polarizada entre essas duas equipes que vem disputando bastante. Inclusive o Júnior Negão, como faz gol o Júnior Negão, né, cara? Um jogador realmente que não teve tanto destaque aqui no Brasil, mas que consegue se destacar muito lá pela Coreia, é ídolo, inclusive, já da sua equipe, do Hyundai, e mais uma vez vem mostrando 50 gols. Já ultrapassou 50 gols, é verdade, marca muito gol, uma marca expressiva para ele, né? E mais uma vez vem mostrando seu faro de gol e vai, sem dúvida, ser um dos destaques da sua equipe na briga pelo título. Lembrando, Carlos, que tivemos gol brasileiro também na segunda divisão, que é a K-League Challenge. Tivemos o gol do nosso querido Maurides, ele mesmo, Maurides, ex-internacional, que quebrou aí, se machucou a perna tentando uma comemoração icônica, né? Tentou dar um mortal. Eu, inclusive, só o conheço por isso. Eu não esqueço, mas, na verdade, ele vem se destacando bastante lá na K-League Challenge. Ele marcou um dos gols da derrota. Na verdade, ele marcou o único gol da derrota do Anyang pro Bucheon. Então tivemos gol brasileiro na segundona da Coreia também, Carlos. Onde joga o nosso Neguebinho, o entrevistado do último programa. Interessante que a gente falou aí com o Júnior Negão no meio de semana passado, né, para fazer uma matéria com ele sobre essa volta aí do campeonato coreano e tal. Ele que já vem de 2 temporadas espetaculares no Ulsan Hyundai e agora no Ulsan Hyundai e agora completa com uma terceira que já tem 4 gols aí em 3 jogos, né, 2 jogos da liga. E o Júnior Negão falava, né, que na primeira vez que ele fez um teste no futebol coreano foi ainda no início da carreira dele, em 2006, antes dele jogar no Corinthians e no Atlético Mineiro. Ele foi fazer um teste na Coreia, foi rejeitado, falaram para ele que o futebol dele não se encaixaria no futebol coreano, né? Que o perfil dele não era um perfil de futebol coreano. Fez a carreira dele toda. Isso foi um técnico que falou para ele. E aí, quando ele chegou em 2017, ele foi contratado pelo Daegu. E o técnico que tinha rejeitado ele era o presidente que o contratou pelo Daegu, o Júnior Negão, que vai para a sua 4ª temporada no futebol coreano, o brasileiro que tem 33 anos. Passando também pela Bielorrússia, a gente também teve gol brasileiro no campeonato da Bielorrússia, que é o campeonato que nunca para, né, meus amigos? O campeonato bielorrusso nunca parou, continua com futebol, e o Lipe Veloso marcou 2 vezes na vitória do Torpedo Zodino sobre o Goredia. Por 3-1, o Torpedo Zodino, que é o clube do Gabriel Ramos, né? A gente falou com ele também na semana passada para comentar, né, sobre essa sequência do futebol na Bielorrússia, né? E ele disse que se sentia seguro para jogar futebol na Bielorrússia, ele se sentia confortável para seguir atuando por lá e diz que os clubes fornecem todas as condições para que os jogadores continuem exercendo as suas respectivas profissões, né? A chamar atenção também no campeonato bielorrusso é o jogo entre o UFC Minsk e o Neman, que foi adiado, né, por causa de um jogador que teve suspeita aí do coronavírus. O líder do bielorrusso segue sendo o Bate Borisov, que venceu em casa o Slutsk por 3-0. Alguém tem alguma coisa a falar sobre essa situação da Bielorrússia, onde o futebol nunca para e a torcida continua indo no estádio, né? Pode falar, cara. Não, só ia comentar que a gente até colocou a matéria no site, né? Que o campeonato bielorrusso, talvez por pouco tempo, né, mas foi o campeonato mais acompanhado do mundo aí, né? As pessoas acabaram conhecendo mais da Bielorrússia, além de Bate Borisov e Alexander Leb, que talvez seja o maior jogador da história do país. Então, teve aí, né, foi até estava no título, né, da matéria, os 15 minutos de fama, o campeonato bielorrusso. Exatamente.
Infelizmente, né, o pessoal destacar, tem Carlos. acompanhado, né, Rian? Porque é um campeonato horroroso. Fala. É bom acompanhar, né, cara? De vez em quando. Bem de vez em quando. Mas tivemos mais um gol brasileiro também, só queria destacar isso. O nosso querido Júlio César, do Vitebsk, marcou o gol no empate com o Belchina em 1-1. Então tivemos mais um brasileiro marcando. São poucos brasileiros por lá, mas os brasileiros vêm dando conta do recado aí. E na segunda divisão da Coreia, eu não vou voltar, mas tivemos muitos gols brasileiros. William Barbie, o Leandro, muitos gols William brasileiros Barbie nesse faz gol, final de rapaz, semana olha também. aí. Isso, William Barbie marcou, rapaz. Fez o gol aí da vitória da sua equipe na segundona coreana, que os brasileiros estão de vento em popa por lá também. Engraçado que tem pouco campeonato rolando, mas tem muito gol brasileiro, né? Em todo campeonato tem gol brasileiro. Inclusive na Bundesliga, né? Até agora são fora os campeonatos menores do Taguiquistão, ou sei lá o que ainda não parou também. Mas nesses campeonatos aí da Bielorrússia, da Coreia, teve gol brasileiro. E na Bundesliga, né, Rodrigo, teve um gol brasileiro também, que foi um golaço, né, do nosso Matheus Cunha. Teve sim, ele saiu ali pela ponta esquerda, deixou alguns zagueiros para trás, finalizou bem. O Matheus Cunha, no Hertha Berlim, ele disputou 5 jogos e já marcou 3 gols. Nos últimos 3 jogos que ele disputou, ele marcou. Os 2 anteriores, óbvio, são ainda do mês de fevereiro e do mês de março, antes da parada do Campeonato Alemão. E ele fez esse gol agora, chegou a 3 na temporada pelo Hertha. É um jogador que no Leipzig ele não teve assim tanta sequência, né? Disputou 13 jogos essa temporada e não tinha feito nenhum gol. Então é um recomeço aí pro Matheus Cunha numa equipe que está com a intenção de, enfim, voltar a se destacar aí no cenário alemão, que o Caio tem mais disso para falar pra gente. Ia falar sobre esse projeto, né, do Hertha Berlim de se tornar um dos grandes aí da Alemanha. O clube foi adquirido, né, a sua 49,9%, então dentro aí do regulamento permitido por um empresário alemão chamado Lars Windhorst. Ele desembolsou aí em torno de 225 milhões de euros para ficar com esse percentual, e o clube já tem feito algumas contratações, né? Além do Matheus Cunha, que chegou do Salzburg, trouxe também o Piatek, que é um jogador que estava fazendo muitos gols na Itália, estava no Milan. Já tem acertada a contratação do Lucas Toussaint, que segue no Lyon, né? Está emprestado no Lyon até o final da temporada, e também trouxe o Santiago Ascaciba. Então, o clube também já sondou outros nomes relevantes no cenário europeu. Chegou a ter o Jürgen Klinsmann como técnico por 10 jogos, só que por divergências com a diretoria, o ex-atacante alemão acabou saindo do comando técnico, mas é um clube para a gente ficar de olho aí nos próximos anos, porque parece que vai contar com um investimento forte e pode brigar entre as primeiras colocações. E já que o tema é Bundesliga, né, o tema central do nosso programa é Bundesliga, a gente vai para o nosso próximo quadro, que também tem uma história bem interessante aí da Bundesliga. Vamos para o nosso próximo quadro, que é o Loucuras pelo Mundo. E o Rian Gomes, rapaz, que foi um menino comportado durante essa quarentena, tem que ser mesmo. Durante essa quarentena tem que ser mesmo, né, Rian Gomes? Ficou em casa, bonitinho, com o nosso Mateus, de boa, tranquilo, jogando videogame. Mas teve gente que furou a quarentena na Alemanha, né, Rian Gomes? E você vai trazer essa história pra gente. Inclusive, teve gente que furou a quarentena e não pôde trabalhar, né, Rian? Exatamente. Eu, ao contrário do que fez esse cidadão, respeitei tranquilamente, continuo respeitando, até porque no Brasil as coisas não estão fáceis, mas o cidadão chamado Heiko Herrlich, que é o técnico do Augsburg, rapaz, ele que, inclusive, nem sequer comandou a equipe em nenhuma partida, porque ele foi contratado antes mesmo da paralisação, um pouco antes da paralisação do futebol, nem sequer chegou a estrear na beira do campo na equipe do Augsburg. Então ele, faltando 2 dias para o início da competição, o que você vai fazer? Você vai ficar em casa, você vai ficar no hotel, você vai ficar concentrado, você vai ficar tranquilo. Mas não foi o que fez o nosso amigo Heiko Herrlich. Eu quero abrir aqui uma pergunta para os meus companheiros de mesa. Até que ponto é importante a sua saúde bucal? Até onde você iria pela sua saúde bucal? Alguém responde isso aí, pelo amor de Deus. Olha, eu esperava, Rê, que você trouxesse também, relacionado à saúde bucal, fatos relacionados à Ilha de Gozo. Como é que tá Que a quarentena isso, lá? rapaz? Não, eu que é um apreciador deste local, né, desse campeonato, se as pessoas lá na Ilha de Gozo
estão respeitando a quarentena e se estão tendo cuidado, né, com a saúde bucal. Ah, sim, porque é sempre um prazer respeitar as leis lá na Ilha de Gozo. Mas esse é um assunto para a próxima semana. Eu prometo que eu trago um tema relacionado. Se não à for Ilha do censurado, né, Rian? Pelo amor de Deus. Mas o que importa é que o nosso querido Herco Haley foi lá para o hotel, né? Furou a quarentena, saiu do hotel para poder comprar pastas de dente, exatamente isso. E ele acabou sendo suspenso do jogo do retorno da Bundesliga. Olha só o que aconteceu com esse cidadão. E ele acabou não podendo acompanhar a derrota da sua equipe, o Augsburg, que teve o seu retorno para o futebol e acabou sendo derrotado pelo Wolfsburg por 2-1. Então, o nosso querido, não só a pasta de dente, ele também foi comprar cremes para o rosto, rapaz. Cremes Tem que faciais. ficar Olha bonito só. pra aparecer na TV, né, rapaz? Mesmo que com Rapaz. máscara. É verdade, bumbum de neném. Mas não é muito. Ele precisa de mais cremes. Eu acho que um pote só não ia adiantar, não. Mas tá aí o nosso querido amigo. O mais importante é que ele reconheceu o erro. Numa conferência, ele realmente eu cometi um erro em sair do hotel, mas tá tranquilo, né? Ele ia usar máscara, ninguém ia sentir o bafo dele. Acho que ele poderia ter evitado um pouco isso. Uma situação no mínimo inusitada. Ele furando a quarentena, então, para comprar pastas de dente, rapaz. Olha só que curioso. E ó, para completar esse pacotão, tivemos uma situação também, no mínimo inusitada, no campeonato coreano. É isso mesmo. Na Opa. última semana, só para fechar, o FC Seul acabou tendo que pedir desculpas para os seus torcedores por uma situação, no mínimo, inusitada que aconteceu por lá. Porque o time, para tentar incentivar os seus atletas, foi lá e colocou algumas bonecas, rapaz, na arquibancada. Tem muita gente colocando imagens, cartazes, fotos, e eles colocaram bonecas. Mas são aquelas bonecas que você já imaginou que elas são utilizadas para outros fins, rapaz. As bonecas, elas Uma boneca infelizmente... inflável, Rian? Pô, rapaz, as bonecas, elas são manequins premiums, que elas são utilizadas para outros fins, né? Premium? Manequim Premium é a nova boneca inflável, é isso? Rapaz, aquelas bonecas que deixam a galera um pouco divertida lá pela Coreia, né? O pessoal que gosta um pouco do negócio mais diferente. Mas E eram essas- coreanas? Mas tem cara de anime? Ó, rapaz, elas estão de máscara. Inclusive, botaram máscara nas bonecas, mas isso Pelo criou menos uma... isso, preveniram as bonecas. Sim, qualquer problema. Mas isso criou uma grande confusão. E, inclusive, o UFC Seul foi obrigado a distribuir, a divulgar uma nota, né? Lamentamos, eles falam o seguinte: lamentamos sinceramente que tenhamos criado uma situação desconfortável para os nossos torcedores. Garantimos desde o início que essas bonecas não tinham nada a ver com brinquedos sexuais. Foi isso que afirmou o UFC Seul. Mas, na verdade, você observando a face dessas bonecas, a galera que tem uma imaginação um pouco mais fértil, realmente, ficou uma situação bem complicada para o UFC Seul, que aí acabou se desculpando aí com seus torcedores. Ai, meu Deus, é Mas isso, cara. motivava ou não motivava, Rian? Ah, rapaz, acho que sim. Se bem que elas estão bem vestidas aqui, né? Tá um pouco diferente. Mas você, olhando para a face dessas meninas, você percebe que elas foram criadas para outros fins, sem dúvidas. O Rian, pelo Só- olhar, ele já consegue identificar, então a gente acaba acreditando aí na versão dele. Só um comentário sobre o técnico alemão, né, que furou a quarentena. Provavelmente o Steve Bruce, técnico do Newcastle, concorda com a decisão da Bundesliga, né, de ter suspendido o técnico do Augsburg, porque, abre aspas para Steve Bruce, é provável que seja mais perigoso ir ao supermercado ou colocar gasolina no carro do que jogar futebol. Pois é. Tá aí, então. E eu vi alguns treinadores da Bundesliga, inclusive, defendendo, né, o treinador do Augsburg, né? Então é um tema que gerou um certo debate, né? Até que ponto os profissionais do esporte eles devem se prevenir e o que eles devem fazer realmente ou não, né? E até para falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que os profissionais do esporte na Alemanha estão se prevenindo e quais são os protocolos que eles estão seguindo, a gente vai agora para o nosso próximo quadro, que é o... Entrevista o Gol. E o entrevistado do Entrevista o Gol desta semana é o atacante brasileiro, o ponta brasileiro João Victor, né, que começou a carreira no futebol paulista, né, esteve na base do Palmeiras, jogou no São José dos Campos, até que ele rumou para a Áustria, e da Áustria, depois de boa temporada do LASK Linz, ele foi contratado pelo Wolfsburg, e na temporada 19-20 ele faz a primeira temporada no Wolfsburg, e vai começando aí de uma forma diferente, né, até aqui ele fez 32 jogos e marcou 4 gols, e vai retornando
com vitória. O Wolfsburg venceu no final de semana o Augsburg por 2-1. E, João Vitor, primeiramente um prazer receber você aqui no Gol pelo Mundo. Eu queria saber como é que foi esse retorno, como é que foi a preparação de vocês aí no Wolfsburg para iniciar a temporada aí, depois dessa parada por conta da pandemia. Então, em relação à preparação do elenco para o retorno, no começo foi bem complicado, né? Pela questão de não poder treinar o grupo todo, sempre estar treinando em grupos separados aí primeiramente apenas de 2, aí depois de 4, 5 jogadores, aí depois com o grupo todo. Então acho que isso aí que foi o mais complicado, que foram 7 semanas aí de pausa, e aí 2, 3 semanas apenas nesse processo aí de apenas correr, de fazer uns trabalhos de passe, e aí nas últimas 3 semanas, aí 2 semanas praticamente, que a gente começou a treinar com o grupo todo. Acho que isso aí foi bem complicado. João, alguns casos de infectados e até mesmo um vídeo do Kalu, né, jogador do Hertha Berlim, chegaram a colocar em dúvida a volta do futebol na Alemanha. Vocês chegaram a duvidar desse retorno? Chegar a duvidar do retorno, sim, no começo acho que sim, pô, com certeza. No começo tava bem complicado pela situação que tava vivendo o mundo, a Alemanha. Acho que no começo, acho que muita gente aqui, acho que muitos atletas da Bundesliga, nós achamos que talvez ia parar, o campeonato ia ser interrompido mesmo, ia acabar como algumas ligas grandes, como a França resolveu por terminar, mas com os procedimentos que a Bundesliga conseguiu adotar, no final das contas retornou da melhor maneira possível. João, falando aqui agora um pouco dessa questão, né, do fato de vocês estarem jogando sem torcida, a Bundesliga é a liga do mundo com a melhor média de público, né, sempre com fãs muito apaixonados, a torcida muito apaixonada. Queria saber de você como foi, então, jogar uma partida de Bundesliga sem torcida. É bem complicado, jogar a partida sem torcida é diferente, né? Principalmente pela Liga Alemã, tá sempre com os estádios cheios, você tá acostumado com a torcida aí, com o barulho, com o calor das pessoas. É complicado, é diferente, mas a gente tem que acostumar agora. Até o final da temporada vai ser dessa forma, para tentar focar em dar o nosso melhor. E essa motivação que a torcida não passa, a gente achar de alguma maneira, saber que eles estão torcendo pela gente de casa e focar de alguma forma para conseguir dar o nosso melhor dentro de campo. E, João, Rian falando, pegando até o gancho do Paulo, queria que você falasse um pouco pra gente o que mudou nos jogos, além da ausência da torcida, em termos de protocolo, o que vocês fizeram de diferente para esse jogo, desde que vocês chegaram no estádio até após a partida na saída do gramado. Diferente, assim, foi a chegada no estádio, em relação a chegar com 2 ônibus, um ônibus só para jogadores, um ônibus para comissão técnica, para as outras pessoas, porque daí no ônibus de jogadores, cada jogador sentava no banco, tendo a distância mínima, ir pro jogo de máscara, o tempo todo de máscara no hotel, chegar no estádio também não descer muito dentro. Geralmente quando a gente entra no estádio com ônibus tudo, você anda bem pouco, só entra caminho vestiário. A gente desceu um pouco longe do vestiário, caminhou bastante para poder não ter contato, e esse tempo todo mundo de máscara. E na saída do gramado, entrada também no campo, primeiro uma equipe entrando e depois a outra equipe entrando, os jogadores no banco de reserva de máscara também, zona mista também bem diferente em relação o jornalista tudo longe, o jogador em outra parte também fazendo a entrevista meio que de longe, assim. Foi algumas peculiaridades aí que teve. João, queria saber de você se você acha que essa nova realidade do campeonato pode trazer alguma interferência na disputa, ou se você acha que o desempenho esportivo vai continuar prevalecendo aí na Bundesliga? Em relação ao desempenho esportivo, acho que não interfere muito, não. No começo é um pouco diferente, logicamente, até se acostumar, porque é muita informação, às vezes, pra cabeça, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, tal, não sei o quê, pra que tudo corra bem. Mas eu acho que interferir não, porque no final das contas, quando começa o jogo, a gente tá focado ali no que a gente quer, no nosso objetivo, que é dar o melhor na partida, vencer. Eu acho que o desempenho esportivo, acho que isso aí não vai atrapalhar em nada, não. João, a primeira rodada foi bem difícil aí para os mandantes, né? Agora com essa situação, voltando um pouco na parte da presença da torcida, né? Os estádios vazios, com essa situação dos estádios, você acredita que o mando de campo pode passar a significar menos nesse momento? Em relação a significar menos, podemos dizer que sim, né? Por não ter a torcida. O estádio sempre cheio, então querendo ou não,
se jogando em casa, você sente o calor da torcida, a motivação da torcida sempre apoiando junto, então pode ser que seja um ponto a menos para contarmos assim, né? Mas também tem o ponto de a gente saber, conhecer bastante o gramado que a gente joga, então isso aí também acho que significa menos, mas também ainda tem o seu ponto positivo de você conhecer o gramado que você joga. E aí, falando sobre o Wolfsburg especificamente, João, qual que é a grande meta do clube, né, nessa temporada da Bundesliga? E a meta nossa na temporada é, com certeza, conseguir a classificação para a Liga Europa. A vitória a gente conseguiu entrar na zona já da Liga Europa e agora continuar trabalhando. Muito obrigado, João. Esse foi o João Victor, atacante do Wolfsburg, que falou pra gente aí um pouquinho sobre esse retorno da Bundesliga. Esse foi o Entrevista ao Gol, e o Gol pelo Mundo fica por aqui nessa semana. Mais um programa, o segundo aí, desde a volta aí do programa aí do futebol, né, em algumas ligas aí pelo mundo. E a gente espera vocês na próxima semana. Agradeço aqui ao Caio Fiuza, ao Paulo Mangerotti, Rian Gomes, Rodrigo Debrum. Aguardo vocês na próxima semana. Até breve. O Gol pelo Mundo.